João Henrique. Bianca, a gente senta. Eu já peguei uma cadeira para mim, que eu já botei o celular marcando o lugar. Boa tarde a todos. Eu sou Daniela, sou daqui da equipe do Mobilab. Bem-vindos ao Mobilab. Para quem ainda não conhece, pode sentar, fica à vontade. Para quem ainda não conhece o Mobilab, nós somos o Laboratório de Inovação e Mobilidade da cidade de São Paulo. Nós somos uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo, nossa data de nascimento é meio obscura, não dá para fazer mapa astral, não tem data de nascimento certa, porque foi um processo, mas hoje a gente funciona com duas formas principais de ação, né? Que é o nosso o Laboratório de Inovação e Mobilidade, então o nosso foco é inovação e mobilidade. Nossa forma de ação são duas, especial, que é um programa de residência de startup. A gente está com um chamamento para ser lançado em breve. É um programa em que a gente chama startups que têm alguma solução já, mesmo que ainda bem inicial, um protótipo, ou até já com uma solução rodando, mas que precisa ser aprimorado, que precisa escalar, ou coisas do tipo. Essas startups podem ser startups ou até só um grupo de pessoas, não precisa estar legalizado para entrar no programa de residência, né? Precisa somente ter alguma ferramenta, alguma ideia. A gente pode até apoiar nesse processo para virar, de fato, uma empresa. Se essas startups se candidatam, a gente faz uma seleção com base em que ferramentas possam ter um impacto melhor, que sejam inovadoras e que tenham um impacto na mobilidade de São Paulo. A gente traz essas startups para cá, elas usam um espaço de coworking, obtêm apoio técnico dos técnicos da prefeitura, no caso da CET, da SPTran, da Secretaria de Mobilidade e Transportes, bem técnica mesmo, né? Como, por exemplo, a gente conversou hoje uma ferramenta que vai ajudar semáforos da cidade. A gente traz as pessoas que trabalham com isso da CET e da SPTran para conversar, para dar esse apoio técnico. Usa o espaço de coworking, que dá direito a participar de eventos, e também, né, a gente procura trazer um mix de pessoas aqui para dentro e também eventos que possam colaborar com o enriquecimento do conhecimento útil para essa startup. E a nossa segunda forma de ação é um concurso de projetos. A gente pode fazer várias edições desse concurso, em que a gente contrata startups para fazer sistemas de informação para a gestão pública, em vez de contratar grandes empresas, tá? Aí o foco em vez de sair de um produto de prateleira que já existe, que já está desenvolvido, é trazer startups e fazer uma construção coletiva dos técnicos da prefeitura com as startups que desenvolvem esse sistema que é para uso interno. Então, mais ou menos, o programa de residência, as startups têm ferramentas mais voltadas para o cidadão, um público externo, e do concurso de projeto é mais um consumo interno mesmo, para modernizar a gestão pública. E essa semana, como vocês devem estar sabendo, está rolando a Tech Week, que é uma semana por ano em que fazem várias atividades de tecnologia, são vários curadores, são vários locais, são vários eventos, são várias temáticas, sempre na área de tecnologia. E o Mobilab é um dos parceiros. Nós não somos curadores, na verdade, mas tanto que evento próprio mesmo que a gente colocou foi só esse, mas é tudo em parceria com alguns outros curadores. E por isso até que está uma competição danada pelo público, ficou evento demais para uma semana. E a nossa ideia aqui hoje, nesse evento, a gente trouxe para conversar com vocês 3 startupeiros, posso chamar vocês assim ou vocês não gostam? Para conversar sobre o que é trabalhar numa startup, né? O foco aqui hoje é uma demanda que a gente já havia recebido aqui por outras pessoas, principalmente alunos das FATECs, os graduandos, que estão pensando na tua vida profissional. E a gente sabe que existe muito modismo, né, na palavra startup, tecnologia, desenvolvimento, smart cities e tal. E existe ainda um pouco de ilusão e até confusão, uma névoa sobre o que é trabalhar numa startup. E a gente recebe muitas vezes graduandos e alunos ou pessoas que estão tentando fazer isso, e às vezes vem com muita ilusão ou ideias, né, de quero trabalhar em startup. A gente sabe que as faculdades hoje têm os seus currículos muito voltados a formar as pessoas a serem empregados de grandes empresas, mas tem o sonho do jovem de empreender, de fazer uma coisa diferente, inovadora, ganhar espaço, né? A gente fica sempre sabendo pela mídia aqueles casos de sucesso em que a pessoa ganha milhões e fica famoso. Então a gente queria já há muito tempo atender essa demanda e conseguir conversar, por isso até que a gente
vai gravar esse evento para outras pessoas poderem ver depois, é tentar botar um pouco de luz, né, tirar essa névoa do que é trabalhar numa startup, né? E aí a gente trouxe pessoas aqui para falar para vocês diferentes visões, tá? Eu agradeço muito que vocês toparam vir aqui botar a cara a tapa e falar essa realidade, porque, né, eu acho que se não fosse bom vocês teriam saído dessa vida já, né? Vocês três continuam em startup, mas existe a vantagem e a desvantagem, existe o lado cor-de-rosa e existe a realidade também, né? E é essa ideia de querer mostrar aqui. Então, a gente tem aqui a Bianca, que trabalha na Cipópolis, tá? As 3 startups que eles trabalham são aqui residentes do Mobilab. A Bianca está na área que não é de tecnologia, é uma área mais de comunicação, tá? Você não é sócia, né? Não é sócia. Então, assim, a gente vai falar de visões diferentes. Eu vou lançar umas perguntinhas meio aqui para eles, vamos ver como é que eles reagem, mas uma das coisas que eu vou querer comentar aqui também é isso, por isso que tem esse mix de pessoas aqui. Uma startup tem o sócio da startup e tem aqueles também que trabalham numa startup sem ser sócios, né? Qual é a diferença nisso, do ponto de vista de quem está sentado nessa cadeira, de quem está nessa pele, né? O Luiz Renato é um dos sócios. Você é sócio também? Sócio também, Henrique. Eu pensei, mas foi o que eu pensei. A Bianca não é sócia, os dois são sócios. O Luiz Renato, da Onboard Mobility, é um dos sócios fundadores. E vai ser legal que eu vou querer de novo, eu já ouvi essa história antes, eu vou querer de novo que você conte como que você chegou nisso. E o Henrique, da Logbi, que é o Luiz Renato da área de gestão e o Henrique é da área de tecnologia. Então, assim, a gente tem diferentes perfis aqui para mostrar do mesmo, né, a mesma situação com diferentes pontos de vista e diferentes possibilidades de se atuar dentro de uma startup. Então, eu vou começar, né, as perguntas mais capciosas ficam para depois. Perguntando um pouco a história. Eu acho que vamos começar com uma introdução. Como que você chegou, não, o que você faz agora e como que você chegou aonde está? A gente pode fazer com rodada de perguntas. Primeiro eu faço algumas e depois vocês fazem as de vocês. Vocês podem achar que as minhas vão ser lindas, perto das que podem vir por aí, né? Boa tarde, todo mundo. Eu sou Henrique, sou CTO da Logbi. A Logbi, vou explicar primeiro, é uma plataforma que une motoristas autônomos com empresas que precisam de transportes. Empresas como a Magazine Luiza, que tem entregas no Brasil inteiro e precisa fazer essas entregas acontecer, e esses motoristas autônomos que são, em boa parte, MEIs, que estão começando, que tem um carro, não tem funcionários, mas que estão a fim aí de entrar no mercado e fazer isso acontecer também. O problema do mercado de MEIs hoje é que eles não têm a tecnologia necessária e a organização necessária para fazer essas entregas, por exemplo, do Magazine Luiza, como eu falei, que é uma empresa muito grande e que é difícil, ela não quer controlar vários MEIs. Para ela é muito mais interessante contratar uma empresa maior, uma transportadora, que faça as entregas acontecer para ela. Ela só passa onde precisa entregar, passa as mercadorias e essas entregas acontecem. Só que o MEI hoje tem um dos menores custos de mercado. Ele é um microempreendedor, então ele paga muito pouco de mercado, a organização dele de imposto, então para ele é muito interessante. Então a gente agrega esses microempreendedores, esses transportadores singulares, para fazer essas entregas acontecerem. A gente coloca, por isso que até que a gente chama Logbi, a gente faz como esses micro-organismos, essas abelhas, funcionarem e fazer tudo acontecer, polonizar tudo com a tecnologia. A gente coloca a tecnologia para esses motoristas, para eles conseguirem fazer as entregas acontecer. Eu comecei com empreendedorismo faz uns 4 anos atrás, na faculdade também. Eu sei que alguns aqui são da FATEC, eu também estudei na FATEC. Eu juntei com alguns amigos meus lá da época da FATEC e a gente teve umas grandes ideias quando saiu o Tinder. Acho que todo mundo aqui conhece o Tinder, né? A gente queria fazer uma rede social também, do mesmo esquema, para você conhecer pessoas. Era mais geolocalizado. A gente achava aquilo... Era tipo rap, mas não existia o rap na época. A gente achava... Não conhece, né?
A gente achava a ideia genial na época, era maravilhoso, a gente achou que ia ganhar milhões, a gente via... É o que acontece bastante, né? Sempre aparece muito nas redes sociais, aí na mídia, aparecem essas grandes empresas que estão fazendo muito sucesso e conseguem levantar milhões de dólares. A gente achou, não, maravilha, nossa vez, a gente vai fazer isso acontecer. A gente era 3 desenvolvedores na época e nenhum de nós tinha ideia nenhuma de que era empreender, a gente não sabia nada de gestão, mas a gente sabia programar, então sentamos lá e tentamos fazer acontecer. Na época a gente conheceu o Startup Brasil, não sei se vocês conhecem, eu nem sei como que está hoje o programa do Startup Brasil. A gente falou, não, a gente vai, vamos prestar para o Startup Brasil, né? Vamos conseguir investimento para poder fazer o projeto dar certo. Não deu certo, ninguém gostou da nossa ideia era ruim, a gente não sabia na época, mas a nossa ideia era péssima, difícil você fazer uma startup viver em cima de propaganda, principalmente a parte social, você tem que ter muito dinheiro por trás, mas na época a gente ignorou tudo isso, a gente falou, esses caras não sabem de nada, a gente que sabe o que tem que fazer, a gente tocou o barco. Mas eventualmente, como a gente tinha saído dos nossos empregos, a gente precisou de dinheiro, né, para fazer o projeto acontecer, e a gente acabou evoluindo para uma empresa de desenvolvimento de software para aplicativos. Isso faz uns 4 anos atrás, então não tinha muito desenvolvimento Android na época, aplicativos em geral. O mercado estava muito demandado para isso. Mas a gente também não conseguia, era uma experiência muito nova pra gente, né? A gente não sabia como cobrar, a gente não sabia como conversar, como se envolver com os clientes. E acabou dando tudo errado também. A gente fez alguns projetos, mas a gente não conseguiu sobreviver, a gente não conseguiu dinheiro para levantar para o nosso projeto inicial, que era uma cópia do Tinder. Que bom que não deu certo, que ninguém deu dinheiro pra gente. Mas aí como a gente fez vários trabalhos para várias outras startups, eu acabei conhecendo os meus atuais sócios, o Guilherme e o Marlon, né? Que eles tinham uma empresa já de transporte na época, que eles faziam... era um projeto para fazer mudança e carreto para motorista autônomo, no mesmo esquema. Só que também não deu certo. E eu acho que vocês vão ouvir muito isso deles também, que várias startups que não deram certo, né? Mas como a gente conhecia eles, a gente já tinha trabalhado junto no projeto anterior, aí eu acabei entrando com eles, a gente virou sócio para a LogBee, que é o que a LogBee é hoje. A gente acabou pivotando esse projeto de mudança e carreto, agora a gente só faz entrega e está um pouco melhor a nossa situação, né? Essa é a introdução? Ou pode falar mais de como que é a vida? Tá. Então, essa é a minha inicialização no mundo das startups, e acho que vocês vão ouvir bastante histórias parecidas com essa. Olá, boa tarde, meu nome é Luiz Renato. Sou meio que uma mosca branca nesse mundo aí, contei um pouco a sorte para muita coisa, mas a minha vida empreendedora começou quando eu tinha 8 anos de idade. Eu tive um empreendimento de maior lucratividade que eu já vi na face da terra. Quando eu era pequeno, meu pai tem negócio e tal, e ele tinha uma parte de venda de revistas. E aí eu queria ver as Playboys. Isso começou com 13 anos de idade. 13 anos. 13. Não, com 8 anos ele me colocou para trabalhar entregando jornal. Que eu caí dentro de um troca-óleo de carro, ele achou que eu tava com muito tempo vago no meu dia, ele me colocou para entregar jornal na cidade inteira quando eu tinha 8 anos de idade. Fiz isso durante 2 anos. Depois disso eu comecei a estudar à tarde, aí eu comecei a trabalhar com ele nos negócios dele. E aí eu tinha 13 anos, eu queria ver as revistas, queria ver Playboy, e eu não tinha dinheiro para isso, então o que eu fazia? Eu pegava a revista em consignado com ele, fazia uma rifa, vendia os números, quem ganhava era o pessoal que estava ali no bar que ele tinha. Eram já senhores casados e tudo mais, eles não podiam levar a revista para casa, eles me davam a revista. Então eu ganhava a revista e o dinheiro da rifa. Era muito lucrativo isso. Hoje eu tenho tudo isso, não uso para ter uma pilha assim. Mas foi uma experiência legal, foi onde acho que começou. Mas no geral minha família sempre teve negócio e eles, por virem de uma condição financeira muito desfavorável, eles sempre provocaram isso em mim. Assim, por mais que eu não fosse seguir os negócios da família, eu teria que saber quanto que aquilo custava e eu deveria me envolver para dar valor.
Então eu cresci com isso na cabeça, e acho que isso acabou me condicionando a fazer administração. Eu não estudei na FATEC, eu fiz o UFSCar, Sorocaba, o campus Sorocaba. Fiz o curso de administração e no primeiro dia, quando eu fui me matricular, meu pai bateu na minha cabeça e falou: ó, se envolve na universidade, faz as coisas, se envolve em órgãos estudantis, se envolva com professores, se desenvolva lá dentro. Que era algo que ele não tinha feito quando ele tinha feito a universidade dele. Ele falou que é um dos maiores arrependimentos que ele carregava. Então, quando eu entrei em todos os órgãos estudantis possíveis na época. Eu peguei um momento muito interessante da universidade que estava fomentando diversas coisas como a própria Artemisia, Empresa Júnior, Centro Acadêmico. A gente desenvolveu um festival de sustentabilidade e empreendedorismo lá, que a gente conseguiu patrocinadores como Itaú. Tudo isso dentro da universidade ainda. E aquilo me brilhava os olhos. Mas uma época eu estava namorando, aí eu não queria voltar para Nalândia para trabalhar com meu pai, nas férias, que era o que eu fazia. E aí ele falou então que era melhor eu procurar minha vida profissional longe de lá. Aí eu falei, então agora eu tenho que procurar alguma coisa para eu fazer em Sorocaba. E aí eu acabei indo para um banco, que eu achava que seria uma experiência profissional que me ajudaria, me agregaria, me traria valor para as experiências futuras, né, que eu queria ter. Até então eu achava que eu não ia seguir carreira no banco, mas quando eu entrei eu fiquei vislumbrado com aquilo. Eu entrei, achei que eu ia tomar o lugar do Trabuco, que era o presidente do Bradesco na época. De fato, eu me envolvi bastante no banco, desenvolvi muita coisa, tanto que eu desenvolvi uma ferramenta que eles utilizam em todas as agências do Brasil, mas eu não recebi os parabéns por isso. Aí isso foi me desmotivando, e minha agência regional ficava uma rua da onde eu trabalhava. Nesse meio tempo eles me transferiram para um extremo da cidade. Eu levava 1h30 de ônibus, eu não tinha carro. Eu levava 1h30 de ônibus para ir trabalhar. E isso era horrível, eu não tinha pedido para ser transferido, eu não queria estar naquele lugar, eu queria estar pelo menos onde eu estava, mas não tinha conversa. E aí isso foi me desestimulando bastante. E nesse meio tempo, todo dia que eu voltava para casa, eu passava na frente de uma lotérica. E aí eu fiz um jogo da Mega Sena e eu ganhei. Não ganhei o prêmio máximo, mas eu ganhei uma quantia relativa de dinheiro na quina. E aí toda a minha família falou: agora compra um carro, não sei o que. Não, eu já tinha um dinheiro considerável guardado. Eu falei assim: não vou gastar nisso agora. Eu consigo me virar de ônibus ainda, apesar de levar 1h30 todo dia. Mas se eu vou guardar esse dinheiro, não vou gastar nisso agora, porque assim, não faz sentido. E aí eu guardei esse dinheiro, vou investir em alguma coisa melhor, né? E aí na época eu tinha uma dificuldade muito grande de carregar o bilhete de transporte lá em Sorocaba, que eu tinha que ir na minha faculdade, que era de um lado da cidade, carimbar o passe, ir até o ponto de ônibus, até o terminal de ônibus, recarregar, porque só recarregava no terminal. E muitas vezes eu esquecia de levar dinheiro em papel, eu não aceitava recarga em cartão. E aí eu não conseguia recarregar meu bilhete porque eu estava sem dinheiro. E foi quando eu me deparei com uma reportagem da Exame de 8 tipos de indústria que iam desaparecer até 2020. E 2 delas uma era o cartão de crédito, o plástico, que estava sendo virtualizado, estava indo para dentro do celular, e a outra era a carteira, nossa carteira. Porque estava tendo tudo isso, toda essa parte de documento e tudo mais, estava indo para dentro do celular, então o futuro era isso não deixar de existir. Eu peguei uma carteira e falei: o que sobra da minha carteira, né? Eu olhei e sobrava só o passe de ônibus. Eu falei: por que isso ainda não está no celular? Aí, toda a minha ingenuidade, inocência, falei: vou botar. Né? E aí, nessa época, eu estava tendo uma disciplina que era uma das últimas disciplinas que eu ia ter na universidade, que era desenvolvimento de novos negócios. E aí eu cheguei, era um trabalho em grupo, meu grupo tinha escolhido alguém já conhece a Cargo BR, Truckpad. Tinha desenvolvido uma solução, estava trabalhando uma solução semelhante a essa, e eu já vi que existia, não tinha muito interesse. Cheguei para minha professora e falei: tem um projeto que eu quero tocar em paralelo a esse que meu grupo está desenvolvendo. Eu posso apresentar no final da disciplina? Ela falou: pode, tudo bem. Aí eu peguei, desenvolvi isso em paralelo. No dia da apresentação estava presente o presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba, ele que era a banca que ia avaliar os projetos. Aí meu grupo apresentou, ele achou: que bacana a ideia de vocês, vocês têm vontade em seguir, tocar esse negócio, né? Colocar esse negócio, tirar do papel? Eu falei: não tem, ninguém tinha interesse, estava todo mundo trabalhando. Eu falei: eu tenho um projeto que eu quero tocar, que é diferente desse, eu posso apresentar? Ele falou assim: pode, claro, apresenta aí. Aí meu grupo saiu, eu fiquei sozinho na sala, apresentei.
Aí eu pedi desculpa, ele falou assim, eu apresentei, ele terminou, ele falou, meu, do caralho isso aí que vocês têm. É sensacional, você tem que levar esse projeto em diante, você tem que tocar, você tem que fazer isso aí acontecer. Esse dia ele me levou embora pra casa, pra ir conversando comigo sobre o projeto. E aí isso me deu um gás, eu falei, meu, eu preciso fazer esse negócio dar certo, tirar esse negócio do papel. Cheguei pra essa minha mesma professora, ela já tinha me convidado pra ser orientando dela. Falei, ó, eu queria transformar esse projeto no meu TCC, né, num plano de negócio, pra isso daí, eu posso? Por incrível que pareça, na faculdade de administração, na Universidade Federal, nunca tinha saído um plano de negócio como o TCC. E ela levou isso para conselho, o conselho aprovou, e aí eu consegui fazer esse negócio, desenvolver esse plano de negócio como trabalho de conclusão de curso. E até hoje o meu foi o único. Não teve, eu já saí de lá tem 2 anos e até hoje não teve mais nenhum plano de negócio. Aí eu falei, beleza, agora eu preciso tirar essa ideia do papel. Eu fiz administração, tenho muita dificuldade com tecnologia. Eu falei, qual que é a referência que eu tenho de tecnologia para me ajudar nisso daí? Eu lembrei do Marcel, que é meu sócio hoje em dia. Ele é formado em Ciências da Computação, ele é mestre em Ciências da Computação pela mesma universidade que eu. Eu não conheci ele na universidade, por incrível que pareça, eu conheci ele num intercâmbio que a gente fez. O intercâmbio eu ganhei na universidade. Teve um sorteio de um curso de inglês, eu me inscrevi, eu ganhei. Não foi, de certa forma assim, eu fui sortudo, mas acho que acabei aproveitando essas oportunidades que surgiram para fazer. No momento às vezes você não entende, você não sabe porquê, mas no futuro às vezes os pontos se conectam. E chamei ele para fazer parte apresentei o negócio, chamei ele para apresentar o negócio, ele gostou, ele falou, cara, eu tô trabalhando no momento, não sei se eu tenho condição de colaborar, de ajudar nisso daí, eu vou tentar fazer depois do trabalho, eu vou apresentando e você vê se funciona. Era o que eu tinha. Falei, beleza, vamos embora. E aí ele começou a fazer em paralelo, a gente começou a prototipar algumas coisas, e aí foi logo que teve o Inova Apps, um programa do governo, acho que do governo federal. A gente submeteu, não foi aprovado. Porque era muito recente ainda, não tinha trabalhado muito no negócio ainda. Falei, a gente tem que continuar tentando. E a gente sabia que em algum momento a gente ia ter que lidar com o setor público. Foi aí que a gente começou a procurar, tentar mandar e-mail para a SPTrans, se envolver nesse meio de mobilidade urbana. A gente começou a mandei e-mail para o canal de atendimento ao consumidor, ao usuário aqui da SPTrans. Me responderam, falaram que minha dúvida era muito complexa e eu precisava de uma reunião. Na verdade eu fiz a dúvida para apresentar meu projeto. Aí ele achou complexo, eles acharam complexo e pediu para eu vir presencialmente, marcaram uma reunião presencial aqui para mim. Aí eles me responderam na segunda-feira, eu mandei minhas disponibilidades de data no mesmo dia para vir aqui. Nessa época eu estava trabalhando no banco ainda. Mandei minhas disponibilidades de data. Chegou quinta-feira, ninguém tinha me respondido. Eu sou muito ansioso. Isso quando você está empreendendo, você trabalha muito essa questão da ansiedade, porque nada é no seu tempo. E aí na quinta-feira eu liguei, falei, recebi um e-mail e tal, mandei a disponibilidade de horário que eu tinha, conseguimos marcar a reunião. Então, quem ia te atender mudou, saiu do cargo. Você tem que esperar até janeiro pra gente conseguir te responder. Isso era em novembro. Eu falei, tá bom, tem muita escolha, né? E aí, nesse processo, meu pai também vendo, a gente envolvido e tudo mais, ele se deparou com uma notícia no Facebook de um tal de Mobilab, de um edital de concurso que pagava de R$135.000 a R$875.000 para projetos. Aí eu peguei o edital, fui ler, não tinha nada que a gente se enquadrava. Aí eu falei, nossa, que droga. Quando eu li, eu falei, meu Deus, vamos financiar o projeto, vai dar tudo certo, maravilhoso. Aí eu li o edital, não tinha nada que a gente se enquadrava. Aí, de curioso, mandei um e-mail para o Mobilab, falou, eu tenho um projeto assim assado, gostaria de apresentar para vocês. A gente viu que não se encaixa nesse edital, mas a gente quer saber das oportunidades. Eles me responderam, falaram que realmente não se enquadrava para aquele edital, mas que o espaço estava aberto para a gente vir conhecer e para a gente ficar atento às novas coisas que iam surgir a partir daquilo ali. A gente falou, vamos ficar em cima disso daí. E aí, foi continuando, tocando a vida, tocando o projeto, eu trabalhando, o Marcel trabalhando também.
Eu ia entrar de férias dia 1º de junho de 2016. Eu entrei de férias dia 1º de junho de 2016. No dia 1º de junho de 2016 ia ter um evento no Cubo aqui, no Coworking, no Espaço do Itaú, não sei se vocês já conhecem. Fica na Vila Olímpia. É um evento de mobilidade urbana e um dos painelistas era o Rafael, daqui do Mob Lab. E eu falei, preciso ir lá conversar com esse cara. No meu primeiro dia de férias. Saí às 5 horas da manhã de Sorocaba, vim pra cá. Ele apresentou, assistiu o painel dele, ele saiu do painel, foi todo mundo em cima dele, eu fiquei de ladinho ali, esperando ele falar com todo mundo. Aí ele falou, você quer falar comigo? Eu falei, não, pode falar com o pessoal aí. Eu tava correndo um risco muito grande dele querer ir embora e não consegui falar com ele, mas eu assumi esse risco. E aí no final, falei, Rafael, tem um projeto assim assado, já mandei pra vocês, a gente queria falar com a SP Trans, queria ver as oportunidades que tem no Mob Lab. Ele falou, fantástico que vocês têm. A gente vai abrir um programa de residência para startup, se inscreve. Eu falei, é isso. Vamos se inscrever. Aí nesse mês de junho rolou o processo, a gente foi até a final ia ser uma apresentação aqui, foi uma apresentação aqui presencial, no dia 1º de julho, o dia que eu ia ter que voltar a e o banco não dá folga pra nada. É bem complicado. E eu tinha um dia de licença que eu fui mesário. Aí eu usei esse um dia de licença, vim apresentar o projeto aqui. A gente foi selecionado no dia 2, que era um sábado. Segunda-feira, dia 4 de julho, eu já tinha ido no banco pedir demissão pra vir mudar pra cá pra tocar o negócio. E aí eu tô aqui desde então. Eu consumindo dinheiro da loteria. Realmente a gente tinha uma expectativa de tempo, de que a gente ia conseguir lançar a solução e já se extrapolou há muito tempo. Então essa questão de ter um planejamento é importante, e um plano de contingência também, porque realmente se a gente fosse depender só do dinheiro que a gente tinha, a gente já teria voltado pro trabalho e não estaria aqui tocando. Mas a experiência está sendo muito boa, a gente já conseguiu evoluir, firmar parceria com diversas empresas grandes, conseguimos assinar um contrato recentemente com a SP Trans, Via 4, a gente tem programa na Visa, na Edenred, que é a Ticket Serviços, a gente assinou um contrato agora recentemente com a Movida. A gente conseguiu bastante coisa, mas muito na resiliência. Assim, a gente achou que quando a gente chegasse aqui todos os nossos problemas iam ter sido resolvidos, que a gente ia conseguir tudo de forma fácil. Na verdade, não é assim que funciona, né? Pra nada. E eu confesso que se eu tivesse dimensão dos desafios e do buraco que eu estava me metendo lá atrás, quando eu fui começar esse negócio, talvez eu não teria tirado ele do papel. Eu acho que a inocência e essa ingenuidade que a gente tem no começo, ela é boa por isso. Mas a gente tem que também ter o pé no chão de saber a hora de parar ou de mudar o caminho. Olá, pessoal. Quem aqui é de FATEC? Faz que curso? Ah, legal. Eu sou a Bianca, faço gestão empresarial também pela FATEC Cotia e trabalho na Cipópolis. Para quem não conhece, é uma startup que foca em soluções voltadas à mobilidade urbana. Hoje nós temos alguns produtos como o painel de transporte público, que é voltado para gestores da cidade, ou seja, a SP Trans, que hoje é nosso cliente. Através da análise de dados dos desenvolvedores, eles conseguem mostrar para esses gestores onde está o gargalo na cidade de São Paulo. E aí eles, através disso, tomam uma decisão para fazer com que a nossa experiência com o transporte fique um pouco melhor. Ou melhor, né, que é isso que a gente precisa. E tem também o Coletivo, que é um aplicativo que você pode acessar através do seu celular, que traz o horário em que o ônibus vai passar. Então, se você depende do transporte público aqui na cidade de São Paulo, você pode baixar o aplicativo Coletivo e ele traz o horário em que seu ônibus vai passar. Eu sempre trabalhei em empresas tradicionais, tá? E sempre tive uma curiosidade em como funcionava uma startup. Eu queria saber como que era essa coisa de startup, até porque é uma tendência, hoje todo mundo só fala em startup. E ok, continuei trabalhando na empresa tradicional. Mas no último semestre da faculdade, eu estou no último semestre, sou estagiária hoje, tá? Na Cipópolis, tivemos aqui visões de sócios e agora uma visão de uma estagiária. Então eu sempre tive essa curiosidade, logo no último semestre surgiu a oportunidade de trabalhar com a Cipópolis através da indicação do coordenador da faculdade em que eu estudo. Eu trabalhava, já tinha trabalhado em uma empresa multinacional, sabia como as coisas funcionavam ali na medida do possível dentro da minha área, até porque se alguém aqui trabalha em empresa tradicional sabe muito bem como funciona.
E através dessa oportunidade aceitei, né, o desafio de trabalhar na Cipópolis e estou há 10 meses. Assim, foi algo muito curioso, né? Porque você sente muita diferença quando você está em uma empresa tradicional e passa por uma startup, que são coisas totalmente diferentes, né? Na empresa tradicional você segue padrões, você tem muitos processos, você tem uma área específica em que você atua. E na Cipópolis está sendo totalmente diferente, porque eu venho de FATEC, faço gestão empresarial, já tenho um gosto por essa questão de empreender, porque eu aprendi na FATEC logo no primeiro semestre. A gente tem uma matéria chamada Atividades Acadêmicos Científico-Culturais, que é com foco em projeto. Só que geralmente nas faculdades é aquela coisa, ok, vocês possuem tantas horas durante esse semestre, vocês precisam cumprir fazendo o quê? Indo em palestras, fazendo cursos online. E na FATEC foi totalmente diferente, porque o coordenador, que foi meu professor nesse semestre, chegou e falou: olha, eu quero que vocês realizem um projeto. Pensem em um projeto e a gente vai realizar esse semestre. E eu imaginava que seria algo muito simples, né? Uma coisa mais fácil. Falei, ok. E aí veio uma ideia maluca de desenvolvimento de habilidades usando veleiros. Abraçaram a ideia. Tivemos um professor que tem o veleiro, inclusive ele foi a pessoa que ajudou a fazer com que esse projeto desse certo. E foi a partir dessa primeira experiência que eu comecei a ter um gosto por empreender e ter essa curiosidade sobre o mundo das startups. E voltando um pouquinho para o projeto, deu tudo certo, a gente levou 40 pessoas para velejar e Ubatuba, foi um final de semana sensacional. E aí eu comecei a pensar, isso pode virar uma startup. E aí tem ideia de realizar isso, mas é para o ano que vem. E aí, voltando para a experiência em vidas de startup, é uma coisa bem maluca, né? Diferente, porque todo mundo acha que é uma coisa fácil, mas não é, né? As coisas acontecem de uma hora para outra, e isso pode ser muitas vezes uma desvantagem. Não digo uma desvantagem, mas você precisa ter o corpo para enfrentar isso, você precisa estar preparado, você precisa ser desenvolto para fazer com que as atividades aconteçam. Então, startup, na minha opinião, é um ótimo lugar onde você consegue aprender coisas que você nem sempre acha que você consegue fazer, né? Você descobre habilidades que você fala, poxa, mas será que eu tenho mesmo essa habilidade? Na faculdade eu já descobri, né? E nos outros trabalhos que eu já tive, foram experiências boas, mas está sendo totalmente diferente do que eu estou vivendo agora, que eu tinha uma habilidade com comunicação e relacionamento com pessoas. Agora, né, trabalhando na Cipópolis, esse pensamento só se confirmou. E na faculdade foi a mesma coisa. Então, startup é um lugar onde você não tem zona de conforto, porque você monta o seu próprio processo, não digo processo, mas tem uma atividade que você precisa realizar, você monta caminhos alternativos para fazer com que o seu trabalho fique melhor para você, né? Então você precisa se sentir bem fazendo aquilo para que o seu trabalho flua. Você não tem um processo que você precisa seguir. É o seguinte, você tem uma atividade e você precisa cumprir essa atividade. E como que você vai fazer isso? Bom, você decide. O sócio, ele quer o resultado. Então, você aprende a buscar caminhos alternativos, e é o que eu estou tentando fazer agora. Não é fácil, tá? Claro que não é fácil. No meio do caminho, você tem muitas dificuldades, mas você aprende a lidar com isso, você vira uma pessoa mais curiosa, né? Você pesquisa assuntos que, às vezes, na faculdade, você pergunta para o teu colega, cara, você conhece esse assunto? Machine Learning, por exemplo, que foi um Startopolis que a gente teve da Cipópolis. A cada 15 dias, cada um compartilha um assunto diferente para que todos possam ficar engajados, entender um pouquinho de cada coisa. Porque, ok, a gente tem programadores, eu sou da área de gestão, mas e o resto? O que a gente faz? Vai ficar só nisso? Então, essa foi uma maneira, né, que a Cipópolis encontrou de compartilhar conhecimento de uma maneira diferenciada. Então, é aí que você tem um estalo, né? Olha, legal, eu acabo ficando uma pessoa mais curiosa porque eu não estou presa a uma coisa só, né? Você não faz uma coisa só em uma startup. Você tem várias atividades, né? Você não foi contratada para uma área.
ok que você é de gestão empresarial, mas você acaba desempenhando várias atividades, você tem autonomia para tocar pequenos projetos. Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer e tenho feito em vários momentos, e é o que me ajuda a ficar melhor, né? A desenvolver melhor as minhas habilidades. Então é uma oportunidade muito grande, e quem tem a curiosidade deve buscar isso, deve fazer contatos com as startups, porque elas são super abertas para que vocês possam conhecer, passar um dia, entender como o negócio funciona. Então essa minha experiência que eu tenho tido tem me ajudado bastante. E é um lugar onde você tem muitos desafios, muito trabalho, tá? Mas no final é uma equipe enxuta, tá? Uma equipe enxuta que faz o negócio acontecer de uma forma espetacular. E é todo mundo lutando junto para fazer com que o negócio realmente aconteça. E você fala, poxa, legal. Eu estou participando mesmo disso porque às vezes você desacredita, né, do seu próprio ser. Fala, poxa, mas não sei se eu tenho essas habilidades, não sei em que realmente eu vou conseguir ajudar. Então esse é um tipo de experiência que está trazendo muitas coisas boas para mim. E acredito que se vocês trabalham ou não trabalham, sentem vontade de conhecer, vivam isso, procurem. É um ótimo lugar para ter networking, você conhece pessoas diferentes, pessoas incríveis que te ajudam e que eles querem que você cresça, né? Eles querem que você seja uma pessoa diferente. Quebre padrões, fuja do convencional. Startup é isso, né? É muito trabalho, não é nada lindo. Tem muitas coisas que acontecem e você não espera, porque risco a gente calcula, a gente mitiga o risco, mas ele acontece de uma forma ou de outra. Então, é uma experiência um tanto quanto enriquecedora e que eu estou gostando bastante. E essa foi a minha visão para vocês inicialmente, aí, que foi um pouquinho diferente. O Henrique foi mais breve aqui, foi rapidinho, mas eu não sei se vocês conseguiram ver essa mesma visão. O Henrique falou de uma história de várias tentativas que deram errado, e teve uma coisa bastante comum com a história do Luiz, que é a persistência, né? Vocês tiveram várias ideias, deram errado. Isso é uma coisa boa para se aprender, né? Se fala pouco sobre as startups que deram errado, mas é uma coisa de persistência. Aí vem o Luiz e fala de uma história de persistência, apesar das sortes que teve, né, Luiz? Foi uma história de persistência. É legal você ter levantado a questão da ansiedade, ainda, né? A questão da ansiedade, eu vou voltar nesse ponto depois. E curioso ver a Bianca, que está bem mais alegre com a vida. Porque a questão da liberdade, a liberdade de ação e de você ter a sua voz, né? Às vezes você numa grande empresa você não é voz em lugar nenhum. E eu entendi, tirei da tua apresentação que você tem voz, você tem espaço para colocar as suas ideias e você tem liberdade, e isso está bem atrativo para você. Então, eu achei já que começou bem uma mistura de coisas mais boas, e de um lado bom e de um lado positivo, difícil, mas assim, bonito, da persistência, né? Eu vou tentar inverter um pouco a fala de vocês e provocar vocês a falarem diferente do que vocês falaram na primeira vez. O Henrique falou das coisas que deram errado, mas que conseguiram, que seguiram, né? Você é um CTO, a gente sabe como é um profissional valorizado no mercado, mas você fez uma opção, você é bem feito para trabalhar em grande empresa. O CTO, você sabe que o mercado está contratando vocês, tem vaga, tem deficiência. Então, assim, por que um CTO, você, diferente do que falou a Bianca, que trabalhou em empresas tradicionais, o Luiz, que trabalhou num grande banco, você não passou por isso. Você teve uma opção mais direta no empreendedorismo. E você permanece nela. Assim, qual é o motor disso? Eu acho que sim, eu acho que é um pouco de insanidade, na real. Não, brincadeira. Na real, como eles falaram, numa startup você pode fazer muita coisa, né? Hoje eu sou CTO, mas segunda-feira eu estava lá dirigindo o carro e fazendo entrega. Se vocês compraram alguma coisa no Magazine Luiza, pode ser que eu tenha entregado na casa de vocês segunda-feira. Foi eu e o Matheus, que é programador, mas aí virou o Matheus que trabalha ali comigo.
É uma das coisas de startup, né? Você tem que se virar. Faltou motorista, a gente teve mais carga do que a gente estava esperando. A gente está fazendo, é uma coisa boa também de startup, a gente está testando muita coisa. A gente está testando com o Magazine, que eu estou falando bastante, se você comprar hoje, de manhã até umas 10, 11 horas, você vai receber hoje já a sua compra. Isso é bem complicado, tanto mais que a Amazon Prime. Isso é bom, mas logística é um mundo totalmente diferente do que eu estava acostumado, é muito difícil e tem vários problemas deles, até para efetuar esse pagamento e garantir que está tudo pago direito, até passar para a gente. Aí tem todo o nosso problema de organização para fazer essas entregas acontecerem. Mas acontece problema, você tem que sair, você tem que fazer entrega, você tem que fazer café, você tem que varrer o CD. A gente tem um centro de distribuição, a gente tem um escritório ali na Imperatriz Leopoldina também. E tem que varrer o escritório. Quem vai varrer o escritório? Tinha uma equipe de 7 pessoas e alguém precisa varrer o escritório. O CTO vai lá e vai varrer. Não tem. O CTO vai fazer café, o CTO vai fazer lavar copo no Mobilab. É legal. Uma das partes que eu gosto bastante do empreendedorismo é que você acaba tendo que lidar com várias outras coisas, vários outros aspectos que fogem e extrapolam o que você está acostumado, ao que você foi designado para essa empresa. Por exemplo, eu como programador e gerenciar a parte de tecnologia. E é uma das partes ruins também, né? Porque eu não consigo ter foco, eu não consigo parar e desenvolver o negócio. Porque assim, a minha startup também participou de vários projetos. A gente adora aqui o Mobilab. Aqui o Mobilab foi uma experiência muito boa pra gente, porque eu sou formado em tecnologia, mas eu não tenho conhecimento específico de mapa, de geografia e de como trabalhar com isso. E aqui é um espaço muito bom para isso, porque todas as outras empresas estão ligadas para a mobilidade, todas as empresas estão ligadas com mapa, com roteirização, com melhorias de transporte. Então a gente consegue conhecer muita coisa que abrange e na real que foge dos nossos conhecimentos prévios, né? Eu aprendi muita coisa aqui, teve muita palestra muito boa de como trabalhar com mapa, quais são as melhores tecnologias, o que o pessoal está usando na prefeitura de sistemas de mobilidade, e se aprende muito, né, em startup, né? As outras startups sempre nos ajudaram muito. Essa que é uma das partes maravilhosas de você trabalhar com outras pessoas e ter uma empresa enxuta, é que você geralmente também não tem dinheiro para ter um escritório. Então você acaba ficando em espaços de coworking, como é aqui o Mobilab. E as outras startups sempre ajudaram bastante a gente, e isso é maravilhoso. Vocês sempre ajudaram, muito obrigado. E essa troca de experiência é muito boa. E eu aprendi outras coisas, né? Eu falei lá no começo, eu não sabia nada de administração de empresa, não sabia que era um CAC, não sabia que era um churn rate, eu não sabia nada disso, né? E você tem que aprender na paulada, né? Ou você vai aprender porque você precisa, mas acaba precisando. Eu acho que essa é uma das melhores partes de se ter uma startup. É uma das coisas que eu mais gosto hoje. Por isso que eu falei que é até um pouco insano, porque eu realmente estou ganhando bem menos do que eu ganhava antes no mercado, mas eu acredito que o meu projeto vai virar, vai dar certo. A gente ainda não está 100% alinhado, eu acho que a gente nunca vai estar 100% alinhado com o que é o nosso produto. A gente ainda está lapidando muita coisa, mesmo depois de 2 anos agora fixos num único projeto, que a gente já virou muitas outras coisas, já fez de muita coisa e acontece. Você sempre acha que o seu produto tá bom na hora. Agora vai. Você sempre acha, não, agora vai, esse aqui é o produto, achei o mercado. Achei o mercado, tá certo, agora vai. E não vai, não vai. Boa parte das vezes não vai, e você tem que engolir isso e seguir em frente se você realmente acredita, saca? Acho que é isso a parte que eu gosto e as partes que eu não gosto também. Primeiro eu vou fazer uma pergunta para cada um e depois eu vou fazer uma pergunta para os três, cada um dos três responder a mesma pergunta. Naquela ideia de tentar pegar uma coisa diferente de vocês, Luiz, você contou uma trajetória bem cronológica e bem direta, com algumas coisas de sorte e tal. A minha pergunta agora é um pouco, que é bem que você estava quase estragando a minha surpresa.
que é o tal do agora vai, você acha que agora vai, mas aí você tem, eu estou falando até mais do teu trabalho já, você contou uma história de vida, né? Começou aos 8, ainda bem que você não começou aos 8 com a Playboy, né? Não, mas vou tocar um pouco mais já na tua vida de startup do que eu acompanhei dentro de você aqui no Mobilab, né? Você teve várias vezes o Agora Vai, né? Por que você teve várias vezes o Agora Vai? Porque vocês mudaram o curso. E você falou que você é ansioso, né? Eu queria trabalhar um pouco essas duas questões aí. Como que você faz para uma pessoa que é voltada? Eu acho que o que você chama de ansiedade talvez seja uma necessidade de correr atrás e adaptar, né? A Bianca falou bem isso, da necessidade de adaptar quando você está numa startup. O que ela gosta, porque ela é obrigada a adaptar e ela tem a liberdade de ver como ela se adapta, né? Você teve que ter a mesma situação. Você teve vários Agora Vai porque você acabava adaptando aqui e ali, você listou pessoas que você teve que fazer contato e você estava com parceria com 21, não foi isso que você listou da outra vez? Com 21 organizações diferentes. Como que você vê a vida de um startupeiro nisso? Agora vai, quebra a cara, tem que tentar de novo, e como que lida com a ansiedade? E, né, no seu caso não precisou disso, mas a questão da remuneração, porque você tem na startup com você o Marcel que precisou voltar a trabalhar, né? Como é que você lida com essa situação das necessidade de adaptação do seu próprio produto, da sua própria startup, com a busca de soluções e talvez com a necessidade de você precisar voltar ao mercado de trabalho? Interessante. Essa questão da ansiedade, né? Isso aqui é recomendação médica, porque quando eu fico estressado, minha mão descasca inteira. Não sei, eu tenho um nome lá, eu esqueci o nome. Então tem que me hidratar muito, porque assim, cara, é estresse todo dia. É engraçado, tem vídeo, quando eu comecei, eu tinha cabelão, tinha mais volume e tal. Eu sou magro, mas eu tava até mais magro. Aí tem vídeo depois, cara, eu já com a testa aqui em cima, já gordo. É bem estressante. É muito desgastante. Então, assim, acho que o principal a ser trabalhado, né, nessa vida é o emocional. Se não tiver um emocional forte, cara, não recomendo. Outra coisa, se tá fazendo isso por dinheiro, também não recomendo. Porque esses dias eu tava fazendo levantamento da parte financeira, tava pegando as contas, as entradas lá, cara, era a época que eu tava trabalhando, tinha entrada todo mês, tinha rendimento de investimento, puta, era bonito. Agora eu moro no cheque especial. É bem triste abrir a conta. Mas que a Dani falou de mudar e tudo mais, assim, o nosso projeto não mudou, ele é a mesma coisa, tem o mesmo objetivo, mas a gente entendeu que para chegar nesse objetivo a gente tem que alterar um pouco o curso das coisas. Nunca, cara, eu tenho segurança de falar, nunca vai ser exatamente do jeito que você planejou, nunca. E você não vai ter pensado em tudo. Eu falei, fui muito inocente no começo, a gente deu toda vez a sensação agora vai, mas quando a gente chega nessa, são etapas, a gente chegou agora vai, a gente chegou numa etapa, e a gente entende o que faz parte daquela etapa, quais são os desafios que tem naquela etapa, coisas que a gente não enxergava se a gente tivesse chegado até lá. Então, assim, a coisa que a gente acaba descobrindo no caminho e aprendendo, eu acho que esse aprendizado é o aprendizado mais válido possível. Você não vai ter isso em livro, você não vai ter isso em bibliografia, você não vai ter isso em lugar nenhum. É só na vivência. Então, a vivência é muito importante, que é o que chamam no mundo da startup de aprendizagem validada. Que quando você foi, testou, e quando dá errado é melhor do que ter dado certo. Às vezes foi dando certo, a hora que dá errado, aquilo foi acumulando, e você não tinha percebido, você não estava prevendo aquilo lá. Então, assim, quando você erra, você tem que entender aquele erro, consertar o mais rápido possível e testar novas coisas. Eu acho que é aí que está a grande chave do sucesso nesse mundo de startup. Eu falei por uma parte da história, mas eu comecei a empreender quando me deu uma crise. Eu estava trabalhando no banco, não estava feliz, não estava satisfeito. Eu vi a alternativa que eu tinha era voltar a trabalhar com meu pai. Eu sentia que eu não estava preparado para assumir as coisas. Falei, eu fiquei um final de semana em Sorocaba, eu morava em República. Esse final de semana eu estava sozinho em casa. Eu fiquei um final de semana inteiro chorando, de desespero, de falar, eu não tenho condição de fazer o que eu faço, onde eu estou eu não estou feliz. Eu saí da sombra do meu pai, preciso procurar alguma coisa para fazer. E aí eu fui tendo um monte de ideia de negócio, levava para os meus professores, que eram quem tinha um pouquinho mais de condição de
avaliar e criticar aquilo lá, eles desconstruíam a todo momento, até eu chegar numa que realmente fizesse sentido e eu fosse levar aquilo em diante. Cara, eu fiz um plano de negócio de 90 páginas. Dá para se dizer que não dá para usar para nada hoje em dia, porque a gente só vai entender no negócio, ter a realidade na vivência, na experiência, e acho que o Mobilab foi o grande divisor de águas por conta disso, foi o que proporcionou. Eu não recomendo você pegar e largar seu emprego e já tocar de cara. Cara, vai indo aos poucos, vai entendendo como é que funciona, vai entendendo até você realmente falar, cara, agora é o momento, e eu vou te falar, não vai ser. Você vai achar que vai ser, mas não vai ser, você vai sofrer. Então assim, por isso que o emocional tem que estar muito bom. Cara, às vezes acontece no mesmo dia de eu falar assim, cara, golaço, acertei, agora vai. Chega no final da tarde, eu recebo uma notícia e falo, puta, fudeu. E agora? O que eu faço da minha vida? Entendeu? Você pensa em largar a mão, querer desistir e tudo mais, mas assim, se você tá realmente confiante naquele negócio, já se achar caminhos e alternativas para vencer esses desafios que são constantes. Esse mundo de empreendedorismo é de uma incerteza absurda. No próprio mercado de trabalho, você trabalha numa empresa, estabilidade não existe. Você pode ser demitido. Mas imagina numa startup que você está trabalhando muitas vezes com o seu dinheiro ou com um salário menor, que você está dependendo de um chefe. Essa questão de flexibilidade em startup, de autonomia que você tem, não é porque isso é da cultura, não, é porque é de necessidade. A startup não tem condição de ter uma área e tudo mais. E quando uma empresa tem uma área de inovação, ou quando ela quer trabalhar numa cultura para você ter mais autonomia, é sinal de que ela deixou de ser inovadora, é sinal que ela já não valoriza tanto a opinião dos usuários, dos funcionários dela. Engraçado, quando eu estava no banco, eu desenvolvi ferramentas para o banco, um monte de coisa, e eu nunca fui ouvido lá dentro. E aí depois que eu saí do banco, comecei a empreender, eu fui convidado pelo banco que eu trabalhava para falar em um evento de inovação sobre inovação dentro da organização. E eu fiz questão de falar que eu tinha trabalhado no banco, e aí no final eles me perguntaram, o que você recomenda, o que você sugere pra gente para valorizar esse empreendedorismo aqui dentro, para incentivar, pra gente não perder talentos como vocês, como a gente perdeu. Eu falo, cara, hoje para vocês a inovação tá na sala de reunião do alto escalão, vocês não estão vendo quem tá no dia a dia ali na operação, que é onde realmente a coisa tá surgindo. Quando vocês não derem ouvido para esse tipo de coisa, não vai melhorar, vocês vão estar no caminho certo. É até bom você tocar nesse ponto, que muitas grandes empresas estão tentando se adaptar para ficar mais inovadoras e ter um pouco mais cara de startup, né? E algumas startups estão crescendo e virando mais grandes empresas e conseguindo contratar pessoas, como é o caso da Cipópolis, que contratou a Bianca para trabalhar. E então, Bianca, a gente está ouvindo aqui 2 relatos de sócios que, né, tem toda uma luta pela empresa, que é uma coisa que está mais leve no seu caso, porque você não é uma das sócias, você é uma funcionária da empresa. Então, como a gente né, a ideia hoje aqui também é falar um pouco sobre opção de carreira, né, dentro de uma startup, né, ou de uma empresa menor e mais inovadora, né, o que você vê para você, né? A sua primeira experiência já teve com empresas maiores, agora com startup. Você empreenderia? Você, ouvindo os sócios, né? Você pensa no teu futuro. Você está fazendo um estágio, daqui a pouco acaba, você vai ter a chance de talvez continuar assalariada numa outra que é assalariado, você não tem essas dificuldades que tem a questão da incerteza financeira. Você não mora no cheque especial, como falou o Luiz aqui, né? Ou a questão, né, da dificuldade que tem o Henrique, de ter que lidar com muito menos dinheiro, de ter que varrer o centro de distribuição, de ter que dirigir carro. Assim, você está atuando bem na tua área, você está com uma posição bem diferente, mas assim, é uma opção de carreira, uma startup? Né? É uma opção de estabilidade, talvez você ir para uma grande empresa? É um risco dentro do que você está vendo, dentro do Mobilab, que você está sempre aqui vendo as startups? Empreender? O que você quer fazer para você? Lógico, você é muito nova, não tem que definir isso agora, mas dentro do que você pensa agora, o que você quer para você no futuro? Então, essa coisa de empreender, eu tenho um pouquinho de
propriedade, assim, muito pequena, é claro, para falar, porque na FATEC eu estou fazendo isso, né? Eu estou desenvolvendo meu TCC, estou no último ano da faculdade, e eu quero montar e levantar a minha startup o ano que vem, que é desenvolvimento de habilidades usando veleiros. É uma coisa que eu estou trabalhando, o Luiz acabou de falar que fez um plano de negócio. Eu estou fazendo o plano de negócio, eu estou desenvolvendo, eu já passei por fase de validação, então a primeira edição aconteceu em 2015, a segunda edição do projeto aconteceu agora em 2017, no dia 1º de abril, e é uma coisa que eles estão falando que eu consigo entender, não tem startup, tá? É uma ideia, mas que eu quero fazer com que vire uma startup, quero fazer o negócio acontecer. É difícil, sim, porque na primeira validação que a gente fez, muitas coisas aconteceram. Tiveram riscos, a gente planejou uma coisa, aconteceu outra. Participante no dia do evento passou mal. E barco é uma coisa que é claro que é muito risco. Porque se você não presta atenção na aula do velejador, se ventar, a vela virar e bater na cabeça de algum participante, qual é o risco que você arca com isso? Né? E se ele morre? Não tem dinheiro que pague. 2 alunas de faculdade estariam ferradas, e mais, coordenador que apoiou. Então, eu entendo essa parte de que nada é lindo, né? Porque na primeira validação foi ok, na segunda validação nós já tentamos, né, fazer esse negócio acontecer, mas tentamos lucrar com isso e não rolou, porque a gente não tinha definido muito bem o nosso público. E aí a gente falou, não, ok, nós vamos levar para FATEC Cotia novamente. Só que nós tivemos uma resistência no momento das vendas. Por quê? Porque o valor estava alto. A gente não calculou isso muito bem na hora de vender. Então, já veio um problema. Poxa, mas a gente precisa vender porque o evento é no dia 1º de abril. E agora? Na primeira edição, nós vendemos 40 inscrições em 2 dias para velejar. E aí, na segunda edição, nós reduzimos, porque é a validação do TCC... E falamos assim, não, ok, nós vamos levar 20 pessoas. E foi difícil, conseguimos levar 20. Mas foi difícil porque aconteceram coisas que a gente não previu, né? Infelizmente a gente não tinha um público totalmente definido e achou que ia dar certo. E não deu tão certo assim. Nós quebramos a cabeça, nós fomos em outras faculdades. O plano era o quê? Fazer em FATEC Cotia, que é uma unidade que está crescendo também. E não deu certo. E aí fomos para uma outra faculdade que é próxima. Fomos em 2 faculdades. Chamamos amigos, família, mas o negócio aconteceu. Tivemos lucro? Não tivemos lucro. Mas a ideia, nós conseguimos levar as 20 pessoas, enxergamos muitas coisas que precisavam ser melhoradas, inclusive na divulgação, no relacionamento com o cliente, na parte de marketing. Então, é um pouco do que o Luiz falou, né? Você, num plano de negócio, o meu tá chegando nos 90, hein, Luiz? 70 páginas, mas eu ainda não terminei. E eu vejo que aquilo, ok, ajuda você a pensar em algumas coisas, mas nada como a prática, né? Nada como você fazer o negócio acontecer. Porque aí tudo que você escreveu, algumas coisas fazem muito sentido, é claro, mas outras caem por terra, porque você fala, poxa, que merda. Desculpa a palavra, mas que merda. Não tá dando certo isso, e agora? O que a gente faz? A gente vai desistir? Não dá pra desistir. E as pessoas que já pagaram? E as partes de contratação que a gente já pagou? Hostel pra galera? Pensamos em desistir. Hostel, velejadores, né? Conseguimos patrocínio, mas não estava sendo o suficiente. Aí o que a gente faz agora? Então não é lindo, mas são escolhas que você faz pra tua vida, né? Você decide viver aquilo. E se é uma coisa que você gosta, é diferente, né? Porque você consegue lidar com aquilo melhor. Mas tem muita dificuldade. É uma coisa que eu quero levar, sim, né? Pra frente. Quero fazer o negócio acontecer a partir do ano que vem, porque termina a faculdade nesse final de ano. Tirei 9,5 no TCC, na segunda parte, então tá tudo ok por enquanto. Mas aí a partir do ano que vem eu não sei o que vai acontecer, não sei. Só sei que eu quero levar a ideia pra frente. Então são desafios, né? Que você aprende. Às vezes tiveram alunos na faculdade que passaram pela mesma experiência, mas eles não quiseram continuar com o negócio. No meu grupo, no primeiro semestre, eram o quê? 12 alunos? E no final, 2 pessoas, né? Restaram 2 pessoas. Então, algumas escolhem esse caminho, outras não.
Não é fácil, mas você decide o que você quer. Você precisa estudar, você mitiga risco, mas as coisas realmente saem totalmente fora do controle em alguns momentos. E aí você precisa ficar buscando caminhos para consertar e fazer com que o negócio aconteça. Ou desistir. E essa é uma opção que eu não quero fazer. Então, nada como a prática, né? Chegar e fazer, entender o que está acontecendo, se é um negócio que você quer para você, estudar o seu negócio, validar, ir a campo. Essa é a grande diferença, né? E é uma coisa que eu acho que falta. Sim. Pedir uma resposta muito rápida de vocês, mas eu quero fazer uma pergunta um pouco capciosa aqui. Vocês são muito jovens, tá? E vocês já fizeram a opção de caminho, né? Eu sou já mais velha, eu já tenho filho. O que você... E a gente sabe que tem muito caso de apoio familiar ou não para a pessoa ser de startup. Se vocês tivessem um filho na faculdade, com a opção de fazer um estágio super bom numa carreira estruturada, ou opção de sair e empreender da forma como vocês sabem, o que vocês aconselhariam para os seus filhos? Pensando em que condições vocês aconselhariam um ou outro caminho? É capciosa e eu quero uma resposta rápida. Resposta rápida. Se meu filho chegasse em mim e perguntasse se era para ele empreender, eu ia falar não. Eu ia falar não faça isso. E assim, é porque é difícil, você nunca acredita. As pessoas, aqui no meio tem bastante gente que fala bem do empreendedorismo, né? Que vai te falar esses contos rosas, a parte glamurosa, mas 99% tá bem diferente disso daí. Até um ponto interessante de coworking é que a gente se junta ali às vezes na mesa e fica todo mundo chorando junto. Literalmente, fica todos os sócios de todas as empresas ali no canto, a gente fica chorando junto. A gente chora, não é verdade? Só tá nós dois aqui hoje porque nenhum dos dois bebe, porque o resto já tá... Se a gente bebesse, a gente não estaria aqui hoje, a gente estaria no bar já se lamentando, porque é bem difícil. Eu acho que eu não... Essa que é a parte difícil, vocês nunca vão escutar. É difícil escutar, você sempre acredita no seu sonho, você sempre vai pra frente. Eu tô fazendo isso até hoje, eu não sei porquê. Eu apanhei, eu continuo apanhando, eu apanharia e continuaria nisso, mas não adianta. Eu sei que não adiantaria falar não, eu falaria não, mas não adianta falar não porque você só vai aprender apanhando mesmo e o mercado vai bater bastante em você. E é isso, eu falaria não. Eu vou ter 4 filhos. Cara, eu tive muito apoio da minha família em todas as escolhas que eu tive. Isso eu posso dizer que eu sou privilegiado, mas muito porque minha família me fez entender um pouco dos dois lados. Então, assim, quando meu pai tem negócio, eu sempre ouvia dele as dificuldades, os desafios que era se ter um negócio, né? E ele sempre me fez questão de eu estar presente para entender aquilo lá. Lógico que você vai ter uma visão muito melhor quando você está tocando o seu negócio. Mas no meu caso, o que eu gostaria de entender as motivações que, sei lá, meu filho teria para cada uma das situações, ia tentar orientar sobre os prós e contras de cada uma das coisas e deixar a escolha dele. Mas sim, eu acho que o caminho do empreendedorismo é um caminho louvável e muito enriquecedor do ponto de vista de crescimento tanto profissional quanto pessoal. Hoje eu falo por mim, eu tenho a oportunidade de sentar com o presidente da Visa do Brasil, o presidente da Ticket do Brasil. Fui convidado com 25 anos para participar do planejamento estratégico da Visa do Brasil. O secretário de Transportes de São Paulo me reconhece quando ele me vê. Então, assim, são coisas que se eu tivesse dentro de uma organização, talvez só meu chefe saberia quem que eu era. Então, assim, eu acho bom essa questão do empreendedorismo pelas oportunidades que se abrem.
né? Mas vai depender muito da pessoa, do comprometimento dela, do engajamento que ela tem, da resiliência, que é muito falado, em fazer o negócio dar certo. Mas os riscos são gigantescos, assim, sei lá, é estatístico, 90% das startups morrem. Então, assim, eu ia apoiar, tentar dar todo o suporte possível, se essa fosse a escolha dele, mas se ele escolhesse ir para um caminho de trabalhar numa empresa, não tem demérito nenhum também nisso daí, né? É uma escolha dele. Acho que empreender é muito de perfil, então você tem que saber se você tem, o seu filho tem perfil para isso, vai conseguir aguentar esse baque, porque assim, é duro, né? Mas eu ia orientar. O VR, nossa, verdade. Quando eu trabalhava em banco, meu VR era de R$1.200. Não durava um mês, cara, meu VR. Depois que eu saí, meu VR durou 2 meses. Então, assim, são muitas renúncias. Bom, se meu filho tivesse uma carreira consolidada, ganhando bem, uma grande empresa, é claro que eu alertaria e falaria dos riscos que envolvem empreender. Mas apoiaria também, porque é um lugar onde você consegue aprender, tudo bem que é um futuro totalmente incerto, mas você aprende muito, né? Então seria uma oportunidade para ele tentar uma coisa nova, e aqueles que querem ou sentem vontade de empreender, sigam em frente. Assim como eu falaria para os meus filhos. Bom, meu nome é Paulo. Eu queria até colocar uma coisa. Parabéns para vocês, muito legal, tá? Não sei se eu sou mais velho aqui, mas pela experiência de vida, tá? Muito legal que você falou da sua empresa, que você chora, tá? E que a sua empresa tem 7 pessoas, e eu pensei que você tinha saído na rua para ver a logística e não para fazer a entrega. Mas muito legal, porque precisa passar por isso, tá? Luiz, muito legal que você ficou olhando seus cartões de crédito várias vezes aí, pra gente ver que o mundo não é só cor-de-rosa, né? Que a gente tem que trabalhar muito. E você tem a sua visão. Talvez você seja uma pessoa de turismo futuramente, tá? Mexer com veleiros, tá? Mas muito legal isso que vocês falaram do plano, o planejamento estratégico. O meu foi de 300 páginas, tá? E quando eu fiz eu fiz uma pós, a pessoa do meu grupo trabalhava numa empresa muito grande de papéis. O chefe dela pegou o papel, o plano, olhou, jogou na gaveta e trancou. Por quê? O plano era ao contrário do que ele queria, tá? Então ele pegou e jogou esse planejamento na gaveta, e era um plano que daria certo, porque nós calculamos tudo, tá? Então continue fazendo. O plano serve para olhar, lembrar, relembrar, recalcular e sempre estar com ele ali, porque quando a gente faz é que a gente guarda isso, tá? Eu queria colocar uma coisa quando vocês falam em startup. Às vezes a gente abre uma empresa, a gente quer começar uma startup, é uma empresa pequena, tá? Quando nós vamos procurar pessoas no mercado, da mesma forma que é difícil abrir uma empresa, começar, fazer uma startup, ter investimento, da mesma forma é difícil encontrar, às vezes, jovens que queiram investir e também acreditar. Então eu falo que é a mesma forma. Como ele tem 7 pessoas trabalhando com ele, daqui a pouco ele vai ter 40. Você não sei quantas pessoas tem, mas você tem um mundo muito grande. E você também. 40 pessoas, 20 pessoas, de repente, muita gente. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, sobre a busca de pessoas no mercado para trabalhar com vocês. Se na minha visão que é difícil, se para vocês também é difícil ou não, e as pessoas acreditarem no projeto de vocês. Tá? Não sei que ninguém quer. Não? Uma indicação rápida sobre esse negócio de planejamento, algo que eu gostaria de ter
tido essa informação quando eu estava desenvolvendo meu projeto no começo, era sobre um livro que chama Lean Startup, Startup Enxuta, uma metodologia. Cara, isso tá anos-luz da administração que a gente tem hoje, que é ensinada na universidade. Se vocês quiserem ler esse livro, não é um livro longo, é um livro curto, para entender essa metodologia de validação e implementação do negócio, é uma maneira de fazer isso muito rápido, sem recurso, e ir desenvolvendo o negócio. Vale a pena, eu recomendo. Você vê que eu talvez teria economizado muito mais tempo e ter ido muito mais rápido em diante com o meu projeto. E sobre essa questão das dificuldades de contratar pessoas, sim, sei lá, acho que é a coisa mais difícil talvez na startup, principalmente no começo. Eu falo que dinheiro é o pior, para mim, na minha opinião, dinheiro é o pior recurso que você tem no começo. Se o negócio, não tá dando certo porque não tem dinheiro. Cara, dinheiro é o pior recurso no começo. Você vai ter dinheiro, você vai ter coisa que você vai gastar mal, você não vai ter controle, você não vai saber onde usar. Muitas vezes você vai gastar o dinheiro e depois você vai ver que você gastou num negócio que não faz sentido. Então, assim, ter dinheiro não é sinônimo de sucesso ou de que você vai conseguir avançar. Se você tiver comprometimento, pessoas engajadas naquele objetivo, é melhor do que qualquer recurso financeiro que você venha a ter. Não estou falando que ele é indispensável, sim, ele é necessário, mas ele não é o melhor recurso que você pode ter. Em relação a isso, você realmente tem que achar as pessoas certas e comprometidas com o seu negócio, que estejam alinhadas. Ter um bom contrato entre sócios é fundamental para qualquer coisa. A maior responsável por mortalidade de startups no mundo é briga entre sócios. Assim, não sabe, são pessoas, são interesses, cada um tem seu interesse, enfim, é complicado se alinhar isso daí. É um casamento, dia a dia. Imagina um casamento só com problema. Assim, tem coisas boas, são poucas, mas no dia a dia é um problema, tem um monte de pepino que você tem que resolver. Então, assim, ter alguém que está disposto a isso daí, esteja alinhado, é fundamental. Não é fácil de encontrar, leva tempo, e no mundo, assim, o mundo startup demore para contratar, mas demita rápido. Então, isso aí. Briga entre sócios? Não, você fala? Sim. Não, rola bastante. Rola bastante. Como o Luiz falou, muita startup morre por questão de sócio, né? Cada um acredita numa coisa, ou às vezes você fica o dia inteiro com o cara só sofrendo, só um chorando no ombro do outro, só tomando paulada do mercado, uma hora dá estresse. Acontece, eu tenho 2 sócios hoje, acontece, a gente briga, agora nem tanto mais, mas no começo brigamos bastante, já tivemos outros sócios que saíram. E até uma coisa interessante, aproveitando que estou falando disso, que quando uma startup morre, o legal desses espaços de coworking é porque você acaba conhecendo outras startups, né? Então você acaba trocando de, quando ele falou casamento, né? Você acaba trocando de cônjuge, no caso, né? Teve uma startup até que quebrou aqui, do Luciano, ele tá hoje com a gente lá. Ele virou Logbee, tá lá com a gente, tá super feliz lá com a gente, que é um cara fantástico e que a gente conheceu pelo espaço de coworking. Mas agora, respondendo a sua pergunta, é difícil porque é difícil contratar porque o empreendedor tem a cabeça de empreendedor. Ele acredita que todo mundo que está lá dentro tem que acreditar no sonho. E realmente tem que acreditar no sonho porque dá muito problema, dá muito BO e você vai ter que sair para dirigir o carro independente do que aconteça, saca? Mesmo você não sendo um dos sócios. E você precisa alinhar isso. Só que o empreendedor, com a cabeça de empreendedor que ele tem, ele não vê que muitas pessoas estão no mercado de trabalho porque elas precisam sobreviver, elas precisam de dinheiro para comprar suas coisas e viver. É um trabalho para elas, não é o sonho. É difícil você vender o seu próprio sonho e isso principalmente no começo de uma startup, é fundamental. E é um dos maiores problemas de alinhar. Já é difícil você contratar por exemplo, o desenvolvedor. Aí, contratar um desenvolvedor para ganhar pouco e que vai acreditar no seu sonho é difícil. Mas aí a gente tem até alguns outros mecanismos, né? Tipo, vesting é um mecanismo excelente. Vesting.
que você, basicamente, você fala para essa pessoa que está entrando na sua empresa que daqui a 2 anos ela vai ter 2% da sua empresa. Aí depois do primeiro ano pode ganhar 1, mas isso é configurável, né? São variáveis. E isso é uma das coisas para alinhar tanto o empreendedor quanto o novo funcionário da sua empresa, né? É uma coisa que acontece bastante. Mas é difícil, é bem difícil contra. Você quer falar disso? Quando a gente veio para cá para o Mobilab, a gente sabia que a gente ia ter que vir para São Paulo. Então o Marcelo estava trabalhando, ele conseguiu tirar uma licença do trabalho dele de 3 meses para vir trabalhar aqui, e eu pedi demissão e vim. O Marcelo trabalhou esses 3 meses, o dinheiro que ele tinha guardado acabou, ele precisou, a licença também, ele precisou voltar para o trabalho. Nesse tempo ele foi juntando dinheiro porque ele sabia que ele ia sair de novo para voltar, que é o caso agora. Nesse meio tempo ele recebeu uma proposta para trabalhar na Suécia. Ele já tinha trabalhado na Suécia, já tinha trabalhado no Japão, e ele recebeu. Ele me deu a notícia, tive vontade de chorar. Falei, acabou. O que eu vou fazer da minha vida agora? E ele recusou, porque ele realmente estava comprometido com o negócio. Então, assim... principalmente, cara, o pessoal da área de tecnologia é muito assediado. Muito. De gestão, cara... Toda cidade forma alguém no curso de administração. É muito importante. Tem muita startup que morre porque não tem alguém comercial, não tem alguém da área de negócio, é só técnico. Então, assim, achar alguém que tenha competências complementares à sua também é fundamental. Não adianta você achar alguém que tem o mesmo perfil, meu amigo, os dois são da mesma área. Não, vocês têm que ter competências complementares, assim, para trabalhar no negócio. Porque senão... visões diferentes, senão o negócio não sai. Eu sou mega sonhador, não sei o que, o Marcel é puta pé no chão, assim, é o cara mais pé no chão no mundo. Então, assim, eu venho aquele negócio, aquela avalanche de coisas, jogo pra ele dar o balde de água fria e a gente sempre discute. Somos 4 sócios no negócio, eu e o Marcel somos mais no dia a dia. Cara, a gente tem reunião aqui que dá até medo, não sei se vocês veem assim, arranca rabo e tal, não sei o que, a gente discutindo as coisas, mas acabou ali, entende, debate ponto. A gente até se estruturou na questão do capital social da empresa para, assim, de certa forma, ninguém ter um poder de decisão muito grande, então para ser algo mais consensual e tudo mais. E pra gente isso funciona muito bem, então a gente consegue discutir, chegar numa solução consensual. A gente nunca teve que ir para votação de coisa nem nada. No fundo, a gente tem pontos de vista diferentes, mas a gente acaba chegando num consenso. Esse é um ponto interessante. Investimento foi tudo próprio, principalmente dos sócios. Levantar investimento no Brasil é extremamente difícil. É muito, 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 muito difícil. Principalmente se você não está no estágio pré-operacional como a gente. Cara, eu lido com o governo. Assim, são coisas... A gente levou 1 ano e 24 dias para assinar um contrato. Então, assim... se você está no estágio operacional, os fundos te namoram, gostam da solução, se conversando com todos, mas não vai aportar ali de cara no começo. E a gente já entende, isso foi uma percepção nossa, que investimento anjo é muito caro para o que realmente agrega. Então a gente decidiu ir por conta, chama de bootstrap, que é por conta própria, até chegar num nível de... Estamos operando, estamos gerando, entendemos o nosso motor de crescimento, agora é o momento de receber investimento. A gente foi para fora, a gente foi para São Francisco, no Vale do Silício, para entender como é que funciona o mercado de investimento lá. Né? Se a gente conseguiria, a gente daqui, no estágio que a gente está, levantar investimento. Cara, para a startup brasileira, é extremamente difícil. Se você não foi empreendedor de sucesso antes, teve alguma coisa, não de sucesso, mas relevante antes, se você não recebeu investimento no Brasil, se você não tem operação nos Estados Unidos, você não vai conseguir levantar lá. Então, assim, é uma realidade. Então, assim, a gente tem que trabalhar muito bem com o recurso que a gente tem até chegar no momento certo de ser aportado e de receber algum tipo de investimento. Então, meu conselho é assim, apresente sua solução para fundos de investimento, converse com eles, mantenha eles próximos, envolva eles nos testes. Um processo de investimento, no mínimo, é de 6 meses. Então, assim, quanto mais ele conhecer, acompanhar sua trajetória, sua evolução até como empreendedor, como pessoa, é isso que vai fazer ele realmente aportar. Porque, na verdade, também é um casamento, um voto de confiança. Então, se eu fosse recomendar dar alguma dica em relação a isso daí. Quanto à contratação, é realmente algo
está fazendo alguma pergunta. Já está rodando. O ovo ou a galinha, né? O que vem primeiro? Mas, cara, é uma realidade para qualquer empresa, para qualquer um que estiver começando no mercado. Então, eu acho que assim, tá todo mundo começando no mesmo nível. Então, assim, vai de quem realmente conseguir vencer os desafios, trabalhar melhor com pouco recurso, ou se der sorte de ter um pouco mais de recurso para usar. Infelizmente, é um divisor, é uma barreira de entrada, mas é o que acontece. E voltando um pouquinho na questão da contratação, realmente é algo difícil, né? Na Cipópolis nós estamos passando por isso agora, porque nós estamos contratando desenvolvedores. Já fizemos entrevistas, mas até agora ninguém tem o perfil que a gente procura. Então é muito difícil encontrar uma pessoa que esteja disposta, né, a entrar no próprio negócio e acreditar da mesma forma que os sócios acreditam. Então precisa ser um trabalho em conjunto para que tudo dê certo. Se não tiver aquele feeling, não rola, não dá. É isso. Alguém quer fazer pergunta? Não? Só... Tem... Ah, tem problema. Em algum momento a startup de vocês precisou de algum investidor? E se sim, como foi feito? Ou como encontrar esse investidor hoje no mercado? É rico, né? A LogBee, a minha empresa, a gente recebeu um investimento já. A gente recebeu da Oxigênio, não sei se vocês conhecem aqui, que é a Plug and Play, que é uma investidora americana, junto com a Porto Seguro aqui no Brasil. A gente passou no processo de aceleração deles, a gente foi acelerado. Foi um processo bem interessante, mas a gente precisa ainda de investimento, a gente recebe o investimento deles ali, né? Recebe dinheiro, só que a minha empresa, pelo modelo de negócio que a gente tem muito problema de fluxo de caixa. A gente, por exemplo, os motoristas recebem semanalmente, mas os nossos clientes pagam mensalmente pra gente. Isso é um puta problema de um fluxo de caixa, hoje é um dos maiores problemas que a gente tem. E eu acho que depois de briga de sócio, eu acho que é das coisas que mais mata startup. Acho que é exatamente depois de treta de sócio, né? Então a gente tá tentando passar esse desafio hoje. E conhecer investidor, geralmente quando você tá nesse meio, você vai acabar conhecendo investidor, e tem vários tipos de investidores, tem investidor que trabalha só com startups do meio que trabalham em cima de questões sociais, tem startups que só trabalham em cima, tem investidores que só trabalham em cima de logística, de fintech. Cada investidor gosta de trabalhar em cima de uma área, então é bem específico. Quando você entra dentro do mercado e quando você está dentro do ecossistema da sua startup, do que vocês trabalham, os investidores vão aparecer, eles sempre aparecem, eles adoram esses espaços como aqui, o Mobilab, para... você tem que aparecer, você vai aparecer, a aceleradora ajuda bastante nisso. Ali no Oxigênio a gente sempre teve muito contato com o investidor ia lá falar, o investidor vai lá para conhecer as startups, porque lá eu acho que é um dos maiores aqui do Brasil, os sistemas de aceleração de startup. Mas essa questão do dinheiro, até como o Luiz falou, eu também acredito que dinheiro é um dos seus maiores vilões, principalmente no começo do projeto, porque, como eu falei também anteriormente, você sempre acha que o seu projeto está certo. Então, se alguém te dá, tô, 500 mil reais, você vai gastar eles. A gente teve um cliente que recebeu um investimento, uma startup, e eles acabaram falindo. Eles gastaram muito dinheiro, compraram um monte de imóvel bem legal, quadro, tapete, e faliu. Eventualmente não tiveram dinheiro nem... E eles não tiveram dinheiro nem para pagar a gente. Acabaram pagando a gente, dando esses móveis pra gente. Então a gente tem um monte de móvel legal agora lá, porque era o dinheiro que eles estavam dando pra gente.
Mas era um absurdo, você olha assim, o quanto que gastou de forma desproporcional, porque você vê muito dinheiro entrando, é tipo 13º, vocês devem receber 13º aqui, férias. Você vê assim aquele dinheirão, opa, agora eu tô pai, né? Agora vai andar. Aí você gasta de forma imprudente. E no começo da startup é bem isso também. Porque, como eu disse, a gente já mudou bastante o projeto, várias vezes a gente fazia mudança e carreto, e se a gente tivesse, sei lá, $500 mil, a gente estaria fazendo mudança e carreto até hoje, e é um modelo que nunca ia fechar a conta. A gente... de Hilux. Vocês teriam recebendo os produtos Hilux, e não fechava a conta, tinha problema no modelo de negócio em si, sabe? E o dinheiro não ia deixar isso aparente, a gente ia gastar muito dinheiro e nunca ia perceber que tinha problemas iniciais ali, que é só problema que é uma coisa que a gente fala bastante, né? Excel aceita qualquer coisa. No Excel você vai colocar ali, não, modelo de negócio vai dar certo. Aí você vai pra vida e... aqui ó, vou crescer tudo isso daqui, né? Óbvio. Não é óbvio, você vai apanhar, como eu falei já várias vezes, e a vida é muito triste. Por isso que a gente fica chorando ali às vezes. Mas a questão, voltando para sua pergunta, você sempre vai conhecer. É que cada nicho tem as suas especificidades e você vai acabar conhecendo esses caras sempre. Do mesmo jeito que o investidor vai querer te conhecer, vai levar esse processo para te conhecer, para decidir realmente se ele vai aportar, você precisa conhecer muito bem esse cara. Porque é o que eles falam muito de smart money, tem que ser um dinheiro inteligente, vai agregar para o seu negócio, não é um cara só que vai aportar um dinheiro e vai ficar enchendo o saco, pedindo um monte de relatório, te consumindo tempo, esperando um resultado, porque na verdade ele está colocando dinheiro para ganhar dinheiro em cima disso daí. O cara não entende as complexidades ou o dia a dia do negócio. Então tem que ser alguém que realmente vai agregar e vai trazer valor para o seu negócio, seja com novos contatos, seja com uma nova rodada de investimento, ou alguém que vai agregar no dia a dia da empresa, alguém estratégico que vai te abrir canais e mais. É importante frisar que a Oxigênio acho que é a única aceleradora do país que aporta dinheiro na entrada da startup, no processo de seleção. Não é toda aceleradora que faz isso. Eu acho que só a Oxigênio daqui faz. Então tomem cuidado no coisa. Falar o processo seletivo da aceleradora tal paga R$100 mil. Não é. Você vai ver que no contrato é só no final, quando você receber uma nova rodada de investimento. Então tem que ter esse cuidado e essa atenção. Em relação como achar um investidor, em relação, assim, tudo investimento próprio até então no nosso caso. Meu carro está nisso daí, o que seria meu carro está nisso daí, o dinheiro que o Marcel tinha guardado de muito tempo está nisso daí, o dinheiro dos outros sócios estão nisso daí. Você tem custos fixos mensais que você tem que todo mês colocar, então você tem que ter um planejamento para saber de onde vai sair esse dinheiro. E no fundo é isso, cara, assim, o cara vai colocar dinheiro no pré-operacional? Não vai, porque você vai gastar mal. É o caso que você não sabe, entendeu? O que vai virar do negócio. Ele falou, ele entendeu o negócio dele, eles viram que o problema agora, o dinheiro necessário é para capital de giro, ele sabe onde ele vai aplicar o dinheiro, quanto que ele vai aplicar, quanto que ele vai colocar e quanto que aquilo vai trazer de resultado. Então assim, quando esse motorzinho estiver bem definido, é um moedor de carne, que você enfiar a carne aqui, você sabe que vai sair a mesma quantidade ali de carne moída. Então assim, quando isso estiver muito bem estruturado e definido, que é o momento de você receber investimento. Antes realmente não dá, e assim, exato, a gente entendeu isso depois. A gente fala, a gente precisa de dinheiro porque ninguém coloca dinheiro na gente, não sei o que, mas na verdade a gente entendeu e é o que faz sentido. Alguém tem mais alguma pergunta? Dúvidas? Não? É isso? É Marco Antônio. Uma pergunta ali pro LogBee. Como que era a estrutura da startup de vocês quando vocês levaram ela para acelerar? Qual era o tamanho, a dimensão, enfim? Isso varia. A gente teve vários pequenos processos. O começo mesmo de aceleração, a gente conseguiu uma parceria com Viva Real, onde eles davam basicamente, vocês conhecem Viva Real, eles davam pra gente um teto e uma estrutura pra gente ficar.
Foi a nossa primeira experiência com parceria desse tipo. E era só, inicialmente era só os meus 2 sócios, eu ainda nem estava, a gente nem estava nesse modelo. E depois eu entrei e a gente ficou lá um tempo. Depois a gente veio para cá, eram só nós 3 e mais o Gui, a gente estava em 4, a gente veio para cá. E depois a gente foi para Oxigênio. No Oxigênio a gente já estava em 5 ou 6, eu não me recordo. Mas a gente não era tão grande assim. Mas é bem legal, é interessante. A gente era uma das maiores startups lá, de quantidade de pessoas. Acho que a gente só perdia para uma outra lá. Geralmente eram times bem menores, um time de 3 pessoas. Lá eles queriam já um projeto mais redondo, que já tivesse rodando dinheiro, já estava transacionando ali dentro da startup algum dinheiro. E o legal de lá é que você tem muita mentoria, né? Tipo, a gente teve mentoria de tudo. Tudo que você pode imaginar dentro do processo, a gente tinha. Coisas ali que eu falei que eu não sabia que era, eu aprendi lá, e outras coisas, tipo inbound marketing, as partes de gerenciamento, parte de design, parte de marketing mesmo, você aprende de tudo. É quase um segundo emprego, né? A gente falava que a gente ia para lá, era como se fosse a primeira etapa do serviço, né? O primeiro emprego, depois a gente conseguia trabalhar na startup, né? Porque é muito corrido, é muito intenso. Você não tem tempo de trabalhar, literalmente. Você vai lá, vai estudar, vai fazer as mentorias, vai conversar com o pessoal e só depois trabalha. É tipo uma pós, é literalmente uma pós. É bem intenso. A gente ficou até bem mais relaxado depois que acabou, porque a gente estava num período, eram 3 meses, se não me engano. A gente estava num período bem estressante, era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas a gente aprendeu bastante e eu recomendo também esse caminho. A questão de aceleradora é bom você também conhecer. No princípio a gente não queria participar do processo de aceleração, porque a gente achou que ia agregar muito pouco, e a gente só se entusiasmou por um processo de aceleração. A gente passou pela Startup Farm, por um programa que era corporate com a Visa, porque a gente cuida da parte de meio de pagamento, a gente achou que fosse realmente agregar, e de fato agregou, muito por antecipar situações de mercado que a gente ia perceber só quando a gente estivesse lá na frente. Então esse processo ajudou a antecipar muitas das coisas que iam acontecer, abriu os nossos canais de relacionamento, a gente conseguiu desenvolver isso daí muito bem, mas o processo de aceleração não faz milagre, cara. Assim, e na verdade ele vai pegar uma participação da sua empresa, e eu te adianto, a participação é a coisa mais valiosa que você tem do seu negócio, é a participação societária, que é o que vai te fazer ter rodada de investimento, é o que te vai dar margem para trazer talvez um novo sócio, abrir um vesting para contratar funcionário, a principal fonte de remuneração do empreendedor e tudo mais. Então assim, é importantíssimo. Então você tem que avaliar muito bem. Eu te aconselho a entrar no processo de aceleração só se realmente faz sentido para você, se aquele processo de aceleração está alinhado com os seus objetivos do negócio. E para entrar, a aceleradora basicamente a primeira coisa que ela vai analisar antes da ideia, antes de qualquer coisa, é o time. Se é um time que tem condição de levar esse negócio em diante, se tem competências complementares, como é que está estruturado, qual que é a experiência desses caras, qual que é a experiência que eles têm na área. A gente não veio da área de transporte, eu trabalhava em banco, mas não sou da área de meio de pagamento, mas por estar envolvido nesse negócio, trabalhando nisso há um bom tempo, a gente criou uma certa experiência que ajudou a gente nesses processos seletivos que a gente passou. Mas basicamente isso. Depois ele vai analisar o negócio, como está estruturado e tudo mais, mas a primeira coisa é time. Então você tem que estar um time muito bom para realmente conseguir passar no processo de aceleração desse, que na verdade é quem vai fazer o negócio acontecer. Se não tiver um time, capacidade de execução, você não executa, por mais maravilhosa que a ideia venha a ser. Do programa de aceleração? Na verdade ele tem ali... Ela tem um valor pré-determinado para os negócios, mas... Cara, isso vai ser da negociação, vai ser nos bastidores que ela vai negociar. Muitas vezes a startup tem poder de barganha para falar, cara, meu negócio depende de capital intensivo, se você pegar essa porcentagem, dificilmente eu vou conseguir novas rodadas de investimento, porque eu dependo de capital intensivo, então você vai comprometer até o sucesso e o retorno do que você vai ter disso. Às vezes a startup ela já recebeu investimento, então ela já vale mais do que o que
está pré-determinado no contrato da aceleração. Então, assim, isso vai muito de caso a caso, mas no geral já é um valor estabelecido, fica de 5% de opção de compra, que ela pode vir a assumir aquela participação por você ter passado no programa, e depois ela pode até chegar até, acho que até mais 5%, total de 10% do investimento. Ela tem que aportar uma quantia de dinheiro para ter direito a esses 5% adicionais. Analisar esse tipo de contrato é muito importante. Muito, tem que passar o pente fino, entender. Se tiver o colega advogado, alguma coisa, procurar se aprofundar nisso daí. Dificilmente você vai ter dinheiro para pagar um escritório de advocacia. É caríssimo o escritório de advocacia. Então, assim... E outras startups. Boa. Fala muito. Gente, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês todos aqui. Eu acho que a gente pode, o Mobilab fica à disposição para fazer ponte com outras startups. Como eu falei, até os dois que vieram aqui procurando até o programa já saíram, mas o programa de residência, nova edição, vai ser aberto o edital já em breve para início, provavelmente em fevereiro de 2018, mas não, com certeza não em 2017 ainda. Mas vai ter o início, a gente está montando ainda esse programa. É uma chance de interagir com as startups já das outras edições e também com novas startups e um apoio técnico. E nós aqui do Mobilab nos colocamos à disposição para ajudar. Nossa intenção é ajudar o ecossistema e conseguir fazer mais eventos desse tipo, que é compartilhar a experiência real de como é ser uma startup, porque às vezes você aprende muito mais com um colega que passou por aquilo do que com um mentor ou um programa. E esse é o nosso foco e nós agradecemos a presença e esperamos vê-los aqui em outros eventos, em outras ocasiões. Muito obrigada.